Enfim, chegamos à nossa última semana, semana 6, duas boas-vindas. Nossa disciplina, Linguagem 3, do curso Pedagogia EAD. Meu nome é professor Fabiano Moraes. E o nosso tema de hoje, marcas da oralidade na escrita, que vai partir justamente dos vícios de linguagem. E os nossos objetivos são verificar a pertinência da nomenclatura gramatical e observar a ocorrência das marcas da oralidade em textos escritos, a partir dos vícios da linguagem. Então, o que são os vícios de linguagem? A nomenclatura gramatical denomina vícios de linguagem determinados registros de uso da língua, tanto escrita como oral. Barbarismo. Começamos com o barbarismo, né? Justamente, o nome é pela estranheza de determinados usos, determinados registros de uso de linguagem. Então, eles vão ser chamados justamente de barbarismos. É o nome que a gramática dá a um determinado vício de linguagem. É, portanto, um desvio de norma que ocorre nos níveis da grafia, da pronúncia, da morfologia e da semântica. Certo? Então, tanto escritos na grafia, quanto falados na pronúncia, nos aspectos, por exemplo, morfológicos, quando um determinado verbo flexionado de maneira equivocada, né? E da semântica também, né? Quando você utiliza uma determinada palavra parônima de outra, no caso, parecida com outra, mas que tem um significado totalmente diferente. Vamos entender isso detalhadamente. O nível de desvio, quando se dá na grafia, temos o exemplo da escrita de opção com um i depois do p, opção, certo? Esse p é mudo, mas como nós dizemos opção, algumas pessoas podem, no momento da escrita, cometer esse vício de linguagem, esse barbarismo no nível da grafia. Muitos outros também podem ocorrer nesse sentido, e ocorrem em vários casos. Quando ensinamos língua portuguesa, detectamos vários no nível de grafia que são provenientes justamente dessas marcas da oralidade. Grande parte. Na pronúncia, por exemplo, quando se diz rúbrica em vez de rubrica. Algumas pessoas dizem rúbrica, certo? Mas o correto, adequado seria rubrica. Então isso é no nível de pronúncia. No nível da morfologia, o desvio, como exemplo, nós temos o reaveu, certo? Né? E em vez de reouve, certo? Semântica, nós temos o retificar usado como ratificar, ou ratificar usado como retificar. Lembrando que retificar é corrigir, emendar alguma coisa, enquanto ratificar é confirmar, é reafirmar, é verificar, é validar no caso, né? É comprovar alguma coisa, certo? Vocês têm exemplos dos usos no livro de vocês e podem observar, certo? Que um piloto de avião, no caso do exemplo aí, ele confere com o copiloto se ele retificou a rota. Eu não sei quem é o piloto, quem é o copiloto aí no caso, mas um confere com o outro se ele retificou a rota. No caso seria ratificar, confirmar a rota e não corrigir, certo? Isso pode trazer uma dúvida tremenda. Ele pode entender errado. Será que era para corrigir a rota e eu não corrigi? E na verdade era só para verificar a rota, certo? Então isso pode trazer uma confusão enorme. E esses níveis de compreensão na comunicação, eles vão se dar de maneiras diferentes, de acordo com o nível em que se dá o barbarismo, certo? Por exemplo, as consequências do barbarismo. Dependendo do nível de ocorrência do desvio, a mensagem pode ou não ficar prejudicada. Então, por exemplo, no que diz respeito aos desvios de grafia e de pronúncia, certo? Nós tivemos aí opção, né? Escrito como opção, e o outro rúbrica, no lugar de rubrica.
em geral, eles não implicam na incompreensão da mensagem. A comunicação, nesses casos, não vai deixar de se efetivar. Ela vai ocorrer. Com relação ao desvio morfológico, o destinatário pode ou não identificar com clareza a intenção comunicante do emissor. Por exemplo, quando o emissor ele se equivoca no nível de, por exemplo, flexão do verbo, isso pode trazer uma compreensão equivocada, certo? Isso vai ocorrer por ter sido usado de uma forma absolutamente incompreensível ou por ter sido usado de uma forma que, apesar de compreensível, ela se confunde com uma outra. Nesse caso, pode haver o comprometimento do processo de comunicação. O processo de comunicação vai ficar ainda mais comprometido quando o desvio ocorre no nível semântico. No caso, retificar e ratificar. Nesse caso, dá-se o uso de palavras muito parecidas com significados diferentes. São as parônimas. Mas isso vai se dar de modo inadequado. Como o caso do piloto e do copiloto, que vocês têm o exemplo no livro de vocês. Outros vícios de linguagem que não comprometem gravemente a comunicação. Eu fiz essa separação, vocês têm uma ordem um pouco diferente, eu coloquei o arcaísmo em uma outra, nos slides posteriores, por comprometer mais severamente a comunicação. Então ele não entrou aí na mesma ordem do livro. Eu estou tratando inicialmente daqueles que não comprometem gravemente a comunicação. Um vício de linguagem comum que ocorre no nível semântico é a consequência do uso de verbos que não concordam com o sujeito. É comum na modalidade falada. Isso pode ser transposto para a escrita com uma marca de oralidade que vai decorrer num erro, certo? Quando considerada a norma padrão. Por exemplo, uma pessoa diz: vamos aproveitar que sobrou muitos doces. No caso, que sobraram muitos doces. Mas é usual, né, que se diga assim em uma determinada adequação e se tornaria inadequado para uma outra situação de fala, né? O correto, a partir da norma padrão, seria: vamos aproveitar que sobraram muitos doces. O cacófato é um outro vício de linguagem e vai ocorrer quando juntamos duas ou mais palavras produzindo um som desagradável. Por exemplo, pegue um guardanapo para limpar a boca dela. Boca dela forma a palavra cadela, certo? É um cacófato, né? Temos ainda o eco. Eco é um vício de linguagem que vai resultar justamente da dissonância no uso de terminações iguais ou semelhantes. Temos como exemplo: a presença do declarante ante a Assembleia torna-o constante participante do grupo integrante do Conselho. Esse ante, ó, é um eco. Isso é estranho, né? Algumas pessoas começam a colocar verbos, por exemplo, né? Ela começou a falar, então ela pensou que ia chegar, não sei o que. Isso torna cansativo de alguma forma pro destinatário, embora não comprometa a comunicação, mas é um vício de linguagem. Outro vício de linguagem frequente no uso da língua em sua modalidade oral é a redundância, ou seja, a repetição desnecessária de uma informação. Menino, entra para dentro de casa agora. Eu vou descer para baixo, vou subir para cima, né? Redundância. Temos também outros vícios de linguagem que podem comprometer gravemente ou irremediavelmente a comunicação. O arcaísmo, por exemplo, que é um vício de linguagem em que se faz uso de palavras e expressões que deixaram de ser usadas. Isso pode impedir a compreensão da mensagem. No exemplo de vocês vão encontrar no livro, né, a palavra antanho, ou seja, de muito tempo atrás, né, e quase não se usa essa palavra antanho, justamente por ser uma palavra de antanho, uma palavra antiga, né?
Aquela mulher está em estado interessante. As pessoas podem pensar outras coisas, mas estado interessante é gravidez. Ela está grávida. As pessoas de gerações, né, de outras gerações, pessoas que nasceram há bastante tempo, provavelmente conhecem esse termo para se referir a uma mulher grávida, uma mulher em estado interessante. Uma canção do Gonzaguinha chamada Grávido, né? Ela diz isso, aquela, enfim, uma moça que passa em estado interessante, certo? Ou seja, grávida. Ambiguidade. A ambiguidade, quando o que se diz gera confusão e admite mais de uma interpretação. Em alguns casos, ela pode ser buscada. A pessoa pode buscar a ambiguidade, né? O humor, os textos de humor, eles vão trazer essa possibilidade de ambiguidade, certo? Em alguns casos, nós usamos a ambiguidade para, enfim, deixar essa dúvida também, mas em alguns casos não, e aí sim é um vício de linguagem e compromete a comunicação, quando não é desejada. Por exemplo, no exemplo do livro, né? Em que alguém se dirige ao governador, provavelmente um assessor, e pergunta: governador, o senhor já conversou com o prefeito sobre sua má administração? Má administração de quem? Do governador ou do prefeito? Olha o problema surgindo aí. Como assim? Eu administro mal? Não, eu queria dizer do prefeito. Então a ambiguidade, ela é comprometedora. Atenção. E é muito comum no uso de pronomes, né? Por exemplo, o príncipe encontrou, vou contar uma história. O príncipe encontrou-se com o sábio, então ele perguntou para ele se ele quem? Perguntou para quem? Tá, no começo é o príncipe, mas daqui a pouco você usa tantos pronomes semelhantes sem estabelecer, né, a referência adequadamente né, ao príncipe ou ao sábio, que isso pode trazer uma confusão tremenda e você não entender a quem você está se referindo. O destinatário não entender a quem você está se referindo. Olha, uma questão de ambiguidade. A obscuridade ocorre, que é o outro vício de linguagem, a obscuridade ocorre quando a mensagem se torna de difícil entendimento por problemas em sua construção. Encontramos em textos acadêmicos. Então, cuidado no TCC, porque em alguns casos torna-se incompreensível ou de difícil entendimento. Então é preciso refazer o texto todo. Observem só. Nessa experiência com cobaias que antes tinha sido satisfatória, foi realizada com outra cobaia que demonstrou o que já era previsto. Não entendi nada. Então é importante que se refaça, certo? Então daí nós tomamos de empréstimo a teoria dialógica da linguagem, buscando na nossa produção de texto as possíveis respostas, os possíveis entendimentos do nosso destinatário, certo? Então nós nos imaginamos no lugar da pessoa que vai ler o que nós estamos escrevendo e lemos com aquela ótica, ou buscando, pelo menos estar próximo daquela ótica. Ao escrever um e-mail, por exemplo, é importante que a gente faça uma revisão. Façam revisões. Quando, enfim, tanto nos textos acadêmicos, para os trabalhos das disciplinas, ou para os trabalhos postados no fórum, para os questionários, para o TCC de vocês, mas também no dia a dia. Escrever um e-mail não manda, relê esse e-mail, certo? Faça uma revisão, busque ler o e-mail como se fosse a pessoa que vai receber este e-mail. O exemplo é o e-mail, mas nos outros casos isso também vai funcionar. E vocês vão encontrar vários equívocos e vão observar o quanto a revisão é importante. E é claro, temos aí os vícios de linguagem, o comprometimento da comunicação em um quadro. Os barbarismos, eles podem comprometer ou não a comunicação. Digrafia, fonético, comprometem menos, morfologia relativamente, né, mais ou menos, e o semântico vai comprometer mais. Os que comprometem a comunicação são o arcaísmo. É claro que se uma pessoa mais idosa fala, né,
refere-se a uma mulher em estado interessante, e fala disso para uma outra pessoa da mesma geração, é provável que isso não comprometa em nada. Mas quando fala para alguém de uma geração mais recente, vai comprometer, provavelmente, a não ser que a pessoa tenha um convívio com pessoas de outras gerações ou conheça essa expressão, o que não é tão usual no caso dessa expressão, dada como exemplo. Mas, em geral, compromete, né? Ou nem sempre. Em alguns casos, são arcaísmos ainda mais antigos que já caíram no desuso e nem as pessoas, por exemplo, de mais idade, vivas, utilizaram em sua geração, ou seja, em sua juventude. A ambiguidade, ela compromete a comunicação também, em alguns casos de maneira irremediável. A obscuridade também. Aquele texto quase incompreensível. O que não compromete a comunicação, mas pode de alguma forma levar a um julgamento, no caso de uma entrevista de emprego ou de um trabalho a ser apresentado, um trabalho a ser avaliado, são o solecismo, né, no nível sintático, né, quando você usa um verbo que não concorda com o sujeito, por exemplo, cacófato, na boca dela, né? Junção de palavras que traz um efeito inadequado. O eco, aquela repetição de finais, né? E a redundância, sai para fora, entra para dentro, né? Então, importante estarmos atentos para a nossa produção de texto e, é claro, para o ensino de língua portuguesa. Daí as marcas de oralidade, certo? As marcas da oralidade, elas vão ocorrer nos textos dos nossos alunos, então estejamos atentos, e nos nossos textos também. Em alguns casos, os vícios de linguagem que ocorrem na modalidade oral, eles podem refletir na escrita mesmo. Em outros casos, o aluno pode transferir para a escrita marcas de oralidade, ou seja, marcas da própria fala. Quando nós suprimimos, por exemplo, uma pessoa diz: eu vou cantar hoje à noite. Eu vou cantar. Temos o R, mas em geral, né? Na maioria dos registros, por exemplo, na nossa região, nós dizemos vou cantar. O R praticamente não é pronunciado. Algumas pessoas transferem para a escrita essa marca da oralidade. Então é preciso estarmos atentos, né? Por exemplo, a criança, quando aprende a ler, ela fala bonito e vai escrever esse bonito. No caso, nós não falamos bonito, né? Falamos bonito, né? É importante que se veja, inclusive para que o aluno perceba essa diferença entre escrita e fala, que a escrita ela não espelha a fala exatamente, em nenhum caso mesmo. Vou dizer em alguns casos, mas quero dizer com isso que a escrita não espelha a fala na medida em que são modalidades diferentes, certo? São instâncias diferentes da língua. Então é importante que se observe que não é um código o alfabeto, é um sistema. Então, há um fonema, por exemplo, um determinado fonema, ele pode ser grafado em grafemas diferentes, ou seja, de modos diferentes na escrita. Por exemplo, z, né? Z, esse som é um fonema. E eu posso falar exato, escrever com o grafema X. Z, de casa, com o grafema S. Z, de zebra, o grafema Z. Observe, um fonema não corresponde a um grafema exatamente, como o caso bonito, né? Gosto, U em bonito, O em gosto, foi, O em foi. O mesmo grafema O corresponderia, nesses exemplos que eu dei, a esses três fonemas, né? On também, põe, né? O mesmo grafema, certo? Tá, e tem uma marca, né, que eu tiro. Mas o que nós temos são essas marcas de fala que causam vícios de linguagem próprios à modalidade escrita, como em alguns casos do barbarismo, né?
Então é importante estarmos atentos a essa produção, e para evitar a ocorrência das marcas de oralidade é importante que o professor destaque o fato de que, eu vou acrescentar mais um, que eu dei o exemplo anteriormente, de que o alfabeto não é um código em que um fonema corresponde exatamente a um grafema, como f, sa, se, si, so, su. Não, né? Não, porque za em casa. Ou seja, esse exemplo né, quando você faz essas famílias, traz essas famílias silábicas, você passa a impressão para o aluno de que um fonema corresponde a um único grafema, certo? Que não é o caso. Em alguns casos sim, mas não são todos por exemplo, as consoantes que vão, as vogais então nem se fala, né? Mas não são todos que vão corresponder. Aliás, muito poucos. Também destaque o fato de que a modalidade oral e escrita, as modalidades oral e escrita são instâncias diferentes da língua e apresentam características próprias, né? E é importante também que o professor proponha atividades de revisão, como eu sugeri para vocês nos e-mails, nos TCCs. Escrever uma resposta para o fórum, vou postar logo. Não, releia. Já está pronto. Não está. A revisão é parte do processo. A autocorreção. Então é importante que um aluno revise o texto de outro. Revise textos trazidos para a aula para serem revisados. Revise o próprio texto. Faça essa autocorreção como processo de produção de texto, como parte deste processo. Finalizamos com a referência ao capítulo. Façam a leitura. Eu espero ter contribuído nesse processo de formação com essa nossa disciplina Linguagem 3, que chega agora ao final do curso Pedagogia EAD. Desejo a vocês um ótimo trabalho neste fim de disciplina e um bom trabalho e, claro, bons estudos nessa formação de vocês em Pedagogia EAD. Muito obrigado.